Os 8 mistérios mais intrigantes da humanidade. Revelações que vão te deixar de queixo caído. Preparem-se para uma viagem alucinante pelo lado obscuro da história, pelos cantos mais misteriosos do planeta, por enigmas que desafiam a lógica e a razão. Vamos mergulhar de cabeça nos 8 mistérios mais intrigantes da humanidade. Daqueles que te fazem questionar tudo o que você achava que sabia, que te prendem na poltrona com uma mistura de medo e fascínio. A cada mistério, a cada pista revelada, a gente vai desvendar juntos as teorias mais malucas, as evidências mais chocantes e as perguntas que até hoje ninguém conseguiu responder. Preparem o seu espírito aventureiro, ativem as notificações e aumentem o volume, porque essa expedição vai te levar para dentro dos mistérios mais profundos da humanidade. Fique até o final, porque o primeiro lugar da nossa lista vai explodir sua cabeça. Quem nunca ficou arrepiado ao ouvir falar da maldição dos faraós? Histórias de múmias amaldiçoadas que protegem seus tesouros por toda a eternidade sempre rondaram o imaginário popular, não é mesmo? Mas e se a gente mergulhasse de cabeça na história de Tutankhamon, o faraó menino, cuja tumba, descoberta em 1922, parece ter desencadeado uma série de eventos sinistros? Howard Carter, o arqueólogo que encontrou a tumba, passou anos procurando por ela, obcecado pela ideia de desvendar os segredos do faraó. Imaginem só a emoção de Carter ao finalmente encontrar a tumba, uma câmara mortuária repleta de ouro, joias e artefatos valiosos, um tesouro inimaginável. Mas essa descoberta parece ter vindo com um preço muito alto. Pouco tempo depois da expedição, Lord Carnarvon, o financiador das escavações, morreu misteriosamente após ser picado por um mosquito. Coincidência? Talvez não. Logo em seguida, uma série de mortes assolou as pessoas que participaram da expedição. Doenças repentinas, acidentes inexplicáveis, suicídios. Uma sucessão de tragédias que alimentou a lenda da maldição. A ciência, é claro, tem algumas explicações plausíveis, como a presença de fungos mortais dentro da tumba, capazes de causar doenças respiratórias graves. Mas, independentemente da explicação, a maldição de Tutankhamon continua a despertar a curiosidade e o medo de muita gente. Preparem-se para conhecer um mistério na Costa Rica, onde esferas de pedra gigantes desafiam a lógica e a história. Elas variam de tamanho, algumas pequenas como bolas de futebol, outras maiores que um carro. A precisão com que foram esculpidas é impressionante. Suas formas arredondadas indicam um domínio extremo da técnica. Como um povo sem ferramentas de metal conseguiu tal feito? As teorias são diversas, mas ninguém sabe ao certo sua origem ou finalidade. Imagine sobrevoar o deserto do Peru e ver gigantescos desenhos de animais, plantas e figuras geométricas. É como se a areia ganhasse vida, revelando um imenso quadro misterioso. Essas são as linhas de Nazca, um dos maiores enigmas arqueológicos. Criadas pela cultura Nazca entre 500 a.C. e 500 d.C., visíveis apenas do alto. É como se eles quisessem se comunicar com o céu. Mas como um povo sem aviação criou obras tão grandiosas? Teriam contado com a ajuda de outros mundos? Qual seria o propósito desses desenhos colossais? As perguntas são infinitas. E se eu te dissesse que existe um livro que ninguém consegue ler? Um livro repleto de diagramas estranhos, plantas desconhecidas e escritos em uma língua que parece ter sido criada por seres de outro planeta? Mas essa é a história real do manuscrito Voynich,
um dos maiores enigmas da criptografia e da linguística. Datado do século XV, contém cerca de 240 páginas de pergaminho, escritas em um alfabeto único e ilustradas com imagens misteriosas. Apesar dos esforços de estudiosos, o manuscrito Voynich permanece indecifrado até hoje. Um lembrete de que existem mistérios que a ciência ainda não consegue desvendar. Apertem os cintos e preparem-se para navegar por águas turbulentas, porque chegamos ao Triângulo das Bermudas. Essa área misteriosa no Oceano Atlântico, entre a Flórida, Bermudas e Porto Rico, é palco de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões, que desafiam a lógica e alimentam teorias da conspiração há décadas. O Triângulo das Bermudas ganhou fama na década de 1950, quando diversas embarcações e aeronaves desapareceram na região sem deixar rastros, como se tivessem sido apagadas da existência. Relatos de falhas elétricas, interferências magnéticas e comportamentos erráticos dos instrumentos de navegação só aumentaram o mistério. E as teorias para explicar esses desaparecimentos são tão misteriosas quanto o próprio triângulo. Alguns acreditam em portais dimensionais, campos magnéticos anômalos ou bolhas de metano que sugam as embarcações para o fundo do mar. Outros falam em bases alienígenas submersas, experimentos militares secretos ou até mesmo em uma versão moderna do lendário continente perdido de Atlântida. A ciência, por sua vez, busca explicações mais racionais, como tempestades violentas, ondas gigantes ou erros humanos. Mas a verdade é que nenhuma dessas teorias consegue explicar todos os casos registrados, deixando no ar um clima de mistério e apreensão. Será que algum dia desvendaremos o segredo do Triângulo das Bermudas? Preparem-se para uma viagem a um dos lugares mais isolados e misteriosos do planeta, a Ilha de Páscoa. Localizada no meio do Oceano Pacífico, essa ilha guarda um enigma que intriga historiadores e arqueólogos há séculos. Os Moais. Imaginem só, mais de 900 estátuas espalhadas por uma ilha vulcânica, algumas com mais de 10 metros de altura e pesando toneladas. Mas como uma civilização isolada conseguiu esculpir e erguer monumentos tão impressionantes? A resposta permanece um mistério, mas não faltam teorias. Alguns acreditam que os Moais representam ancestrais importantes da cultura Rapa Nui. Mas o mistério não para por aí. Como os Rapa Nui moveram essas estátuas gigantescas por quilômetros? A verdade é que ainda temos muito a descobrir sobre os Moais e a civilização que os construiu. Mas uma coisa é certa: a Ilha de Páscoa é um lugar mágico, repleto de história e mistério. E se a gente mergulhasse de cabeça em um dos maiores mistérios da colonização das Américas? Preparem-se para desvendar o mistério de Roanoke, a colônia perdida. Em 1587, 115 colonos ingleses desembarcaram na ilha de Roanoke. 3 anos depois, John White retornou e encontrou a colônia deserta. A única pista foi a palavra Croatoan, gravada em um poste de madeira. As teorias variam de ataques indígenas a desastres naturais. E chegamos ao topo do nosso ranking, ao mistério que ecoa através dos séculos, a busca pela cidade perdida de Atlântida. Será que essa civilização avançada, mencionada por Platão, realmente existiu? Ou seria apenas um mito, uma fábula para ilustrar ideias filosóficas? Segundo Platão, essa civilização teria existido há mais de 9.000 anos, situada além dos pilares de Hércules.
Atlântida seria um império poderoso e tecnologicamente avançado, com uma sociedade sofisticada. Mas o destino reservou um fim trágico para a Atlântida. Terremotos e inundações devastadoras fizeram a cidade desaparecer nas profundezas do oceano. Desde então, inúmeras teorias surgiram sobre a localização e a veracidade da história de Atlântida. Alguns acreditam que ela esteja submersa no Oceano Atlântico, enquanto outros a situam em outros locais. Apesar das buscas, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada até hoje, mas a lenda permanece viva, alimentando a imaginação de gerações. Será que Atlântida foi realmente um império grandioso engolido pelo mar? Ou será apenas um mito que nos lembra da fragilidade da civilização humana? E aí, qual desses mistérios te deixou mais intrigado? Será que algum dia desvendaremos todos os segredos que eles escondem? O mundo é um lugar repleto de maravilhas e enigmas, e cabe a nós, mentes curiosas, continuar explorando, pesquisando e buscando respostas. Deixe aqui nos comentários qual mistério você achou mais fascinante e qualquer teoria maluca que você tenha. Afinal, em se tratando de mistérios, vale tudo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais viagens pelo mundo dos mistérios e curiosidades. Ative as notificações para não perder nenhuma descoberta. Qual desses mistérios você acha mais intrigante? E qual gostaria de ver resolvido em nossa vida? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais explorações dos enigmas do mundo. Até a próxima!